Bom, boa tarde. Então, o assunto de hoje é a avaliação de sistemas de busca e recuperação de informação, né? Essa é a segunda tentativa de gravação do início. Ah, então, a gente está vendo aqui o que, bom, a gente quer avaliar um sistema de recuperação de informação, como quer avaliar qualquer sistema, né? E a gente pode pensar em várias medidas tradicionais, como velocidade de indexação, né? Que vai trabalhar lá no nosso back-office, vai dar um peso para o nosso back-office, vou precisar de máquinas para fazer isso, né? Velocidade também pode ser de buscar na rede o que eu vou indexar, né? A velocidade de busca mesmo, quando eu estou usando, né? Tem uma latência também de poder usar aquele sistema, né? Especificidade de linguagem de consulta, que é importante para principalmente para coleções muito específicas, né, de um assunto, onde você vai ter especialistas consultando, né? A qualidade da interface com o usuário, que mudou bastante com o aparecimento dos mecanismos de busca de web, do Google, né? Os mecanismos que só tem uma caixinha na entrada, mas depois você tem bastante coisa no resultado, né? Aquela tela de resultado pode ser mais ou menos confusa, mais ou menos útil para você, né? E até o preço, a gente pode também medir preço, né? Escolher o mais barato, o mais caro, o mais custo-benefício. Todas essas medidas são válidas, são itens mensurados, mensuráveis e são bem precisas. Mas será que elas medem realmente a satisfação do usuário? Né? Até o autor usa happiness, né? Usa felicidade do usuário. Né? Bom, a satisfação do usuário seria a medida principal. E é claro que em vários sistemas, a satisfação do usuário vem da velocidade do sistema. Responde rapidamente, né? Eu fico feliz. Porém, a gente tem que se perguntar se é isso realmente que o usuário quer, né? Que o sistema onde ele vai buscar um resultado para uma necessidade de informação, né? Ele vai ficar satisfeito só se for rápido, né? E a gente sempre usa exemplos, né? Extremos, né? Eu sou muito rápido, mas eu não trago nada útil, né? Então eu vou medir velocidade alta, mas não vou medir utilidade alta. Então, para medir satisfação, uma coisa a gente tem que saber quem é esse usuário, né? Porque essa satisfação depende do contexto, né? Por exemplo, num mecanismo de busca, o usuário quer achar o que ele deseja, né? E eu posso, por exemplo, medir se ele volta a usar o meu mecanismo de busca. Já no site de e-commerce, o usuário entra para fazer uma compra, né? Eu tenho que ver se o tempo que ele demora para achar o que ele quer, eu posso ver se ele faz a compra, portanto, novamente quem volta para lá, né? E dentro de uma empresa, eu posso ter um problema de achar documento, né? A gente até está conversando com uma aluna aqui sobre isso, né? E qual é como você poupa, né? Quanto você ajuda essa pessoa a achar o documento correto. Então, é razoável que a gente tenha medidas ligadas a achar o documento, né? Mas essa satisfação realmente difícil de medir. E lá no início da Information Retrieval, o que se levantou foi o seguinte: olha, a, a, o proxy mais comum à satisfação, quer dizer, o usuário de um sistema de recuperação da informação, o que ele mais deseja realmente é encontrar documentos relevantes, né? E então a nossa preocupação vai ser, bom, então eu tenho que ter alguma medida que me diga se ele está encontrando documentos relevantes, né? Isso vem lá do Cleverdon, no que eles chamam de experimentos Cranfield, que são os primeiros anos da Information Retrieval, lá na década de 60 mesmo, né? E ele diz, bom, esse é o que a gente tem como ideia mais, né, prática para medir. O problema é que não é assim, vamos medir a relevância. Porque como você tem um retorno, né, de pesquisa, você pode analisar essa satisfação da relevância de um mecanismo de recuperação de informação de várias maneiras, né? E além disso, você tem que ter uma maneira de medir, né, que seja uma régua, né? Bom, em computação a gente está acostumado a criar benchmarks, né? A gente mede
né, velocidade de máquina em supercomputadores, por exemplo, né, ou velocidade de chips por benchmarks. É uma ideia bem reforçada desde o início. Então, a proposta de avaliação é bom, pelo menos eu tenho como, mesmo antes de saber as medidas que eu vou fazer, eu tenho como propor um objeto que me permite medir. Esse objeto é um benchmark e ele tem que ser composto de três coisas: uma coleção de documentos, uma coleção de consultas e uma avaliação da relevância do documento para cada consulta. Esse é o ideal. Né? Esse documento pode ser julgado numa representação relevante ou não relevante, que a gente usou em vários modelos, né? Mas também pode ser em níveis, como o exemplo que a gente usa no curso, né? Onde a gente usa 0, 1 ou 2, pode ser vários níveis, não precisa ser só 3, né? Onde a gente tem não relevante, parcialmente relevante e totalmente relevante. Né? Mas não é trivial isso. Né? Por que isso não é trivial? Ora, isso não é trivial porque quando eu tenho, por exemplo, 5 milhões de documentos e 50 mil consultas, eu vou ter 250 bilhões de julgamentos, né? E se eu quiser que tenha um julgamento para cada consulta, né, eu vou precisar de 200, quase 210 milhões de horas, né? E se isso vai custar caro, né? Então, a construir esses conjuntos é uma tarefa importante e que a gente deve falar em algum momento do curso. Tá? Mas aqui a gente tem um exemplo de coleções do século XX, né? Agora já tem algumas para o século XXI, né? Onde a gente tem ali coleções pequenas no início, né? Até porque algumas avaliações de algoritmos eram feitas à mão. Né? O cara supõe, vou fazer um algoritmo assim, então eu fazia tudo à mão e testava com pessoas. Né? Então a gente usa uma coleção pequena também, no curso, só para não exigir dos computadores, né, demais. Mas as soluções que a gente usa mais atualmente, né, são a Reuters RCV1, que tem 800 mil itens, né, há várias coleções do Track, mas a Track Ad Hoc tem 740 mil itens, né, documentos. A gente faz vários trabalhos também com 20 News Groups, né, que tem mais ou menos 18.941 artigos classificados em 20 tópicos, né, alguns em mais de um tópico, e a gente tem coleções desse tamanho. Então, mas esse modelo tem algumas características, né? A primeira é a seguinte: é comum que a necessidade de informação seja traduzida, venha como uma pergunta, né? E você tem que traduzir essa pergunta em uma consulta. O que a gente consegue basicamente medir é uma relevância algorítmica. Lembra da minha figurinha lá dos tipos de relevância que existem, né? Que aparece aqui com o homem pensando ali o que ele queria, né? Então, exemplo, se a pergunta for, será uma necessidade de informação simulada para um benchmark? Será que beber suco de uva tem os mesmos benefícios ao coração que beber vinho? Eu posso alguém falar, até minha consulta vai ser suco, uva, vinho, coração, benefícios. Outro pode falar, não, minha consulta vai ser suco, vinho, coração. Mas a avaliação de relevância é feita sobre a necessidade de informação, não sobre a consulta. Tá? Então, entre esses vários modelos, né, a gente tem alguns principais mais usados, né, justamente para a recuperação de informação, mas agora a gente está vendo também um aparecimento, eu nem citei aqui, porque tem que fazer uma busca nova, né, de mega coleções que vêm sido usadas e talvez algumas possam ser compradas, né, ou até de graça, né, dos mecanismos de busca. Mas eu conheço algumas coleções, mas nenhuma especificamente de um algoritmo de information retrieval, né, nesse instante, que seja mais nova, né,
ou a maior de todas. A gente aqui a gente trabalha com essas, mais com a Reuters e com a Track, que a gente tem, né? E as medidas que lá no início apareceram, né, foram as medidas chamadas Recall e Precision. Aqui no Brasil, lamentavelmente, escolheram esse nome, historicamente, escolheram esse nome revocação. Né? Tem muitos nomes melhores, revocação é com R, tem essa vantagem. Mas um nome tentado por alguns é cobertura, mas existe outra medida que é coverage, e que traduz para cobertura, mas abrangência, sensibilidade, algumas palavras já foram usadas, mas no final a gente vai usar a palavra tradicional acadêmica, que é revocação na computação. Né? E a outra é precision, que é precisão. Então a gente tem recall e precision, precisão e revocação são as medidas básicas, iniciais da recuperação da informação. E a revocação, ela mede o seguinte, ela mede quanto que você recuperou do que deveria recuperar. Veja que você tem que saber, para medir revocação, você tem que saber quantos documentos relevantes você tem na sua coleção. Você não pode descobrir a revocação se você não tiver essa informação. E às vezes essa informação não está disponível e isso é feito de alguma maneira auxiliar, né? alguma tentativa. Né? A precisão é mais fácil de medir, porque a precisão mede quantos documentos entre os que você recuperou são relevantes. Então é uma coisa que pode ser feita a posteriori. Né? Você pode olhar, recuperei esses 10, então eu sou capaz de olhar esses 10 e dizer quais são relevantes ou não. A gente vendo aqui um mapinha, né? A gente tem uma coleção, a gente faz uma consulta, né? E essa consulta, na verdade, ela divide a coleção entre itens recuperados e não recuperados. Ela tenta dividir entre itens relevantes e não relevantes, mas algumas vezes ela acerta, algumas vezes ela erra. Então a gente cria 4 espaços aqui, né, nessa coleção, né, que certamente estão desproporcionais aí no desenho, né, mas são melhores para a gente ver. A gente gera o item recuperado e relevante, que é o A, o item recuperado e não relevante, que é o B, o item relevante não recuperado e o item não relevante não recuperado. Né? Então, o que eu quero, né, é que esse A seja máximo, relevante, recuperado, e que esse B seja 0. Né? Isso aqui eu quero, isso é impossível, né? na prática. Né? Que eu quero não recuperar nenhum item não relevante. Né? Eu quero que esse D também seja 0. Né? E eu quero que esse C, não relevante, não recuperado, seja o máximo possível. Então a revocação é o total de relevantes recuperados sobre o total de itens relevantes. Então a revocação, a gente pode voltar aqui. Né? Esse aqui são os relevantes recuperados. Sob tudo isso aqui, os itens relevantes. Ok? Revocação. E ao longo, cada vez que eu se eu recuperar tudo, né? Se eu recuperar toda a coleção, eu falo, olha, Chechel, toma aí toda a coleção, eu vou ter o recall máximo. Né? Porque eu recuperei tudo. O problema é que vem junto com isso, se eu recuperei toda a coleção, vai vir todos os itens não relevantes, então vai diminuir a minha precisão. Né? E a minha precisão, né, é o total de relevantes recuperados sobre o total de recuperados. Né?
Então, basicamente, a revocação diz: encontrou, quanto você encontrou do que você devia encontrar, e a precisão diz: acertou, quantos você acertou dos que você me mostrou. Ok? Elas são governadas por mais dois fatores, que a gente não faz essa conta, é só uma teoria, né? É a exaustividade, ou seja, quanto mais você indexa um documento, né? Quanto mais significados você consegue achar dos significados que o documento tem, melhor, né, vai ser a sua capacidade de encontrá-lo para um certo tópico, né, ou para os tópicos sobre os quais ele fala. Né? Então, a exaustividade melhora o recall. Né? E a especificidade da indexação, né, melhora a precisão, porque se eu usar os indexadores corretos, né, significa que eu só vou pegar os itens que eu estou realmente interessado. Uma maior exaustividade, então, aumenta a revocação e diminui a precisão, porque começa a trazer documentos que falam pouco do assunto, né? E a maior especificidade, né? Difícil achar coisas colaterais, então vai aumentar, vai diminuir a revocação, provavelmente, e aumentar a precisão. Aí vocês podem perguntar, né? Pô, mas eu conheço uma medida lá que eu aprendi com pedreira que é muito boa, que é a acurácia, né? Que é a fração dos documentos que foi classificada corretamente. Eu estou classificando entre recuperado e não recuperado, né? Mas vocês devem ter visto lá também em aprendizagem de máquina, em alguma cadeira na graduação também, né? Que a acurácia tem um problema. Né? Aqui eu tenho, né, um engine que não retorna nada. Né? E a acurácia dele é 99,999%. Né? Porque eu tenho, normalmente, muito mais documentos não relevantes em relação à minha necessidade do que documentos relevantes em uma base. Né? Por isso que eu estou fazendo uma consulta. Senão eu pegava qualquer um aleatoriamente. E seria relevante. Professor, Sim. desculpa te interromper. Falando da acurácia, essa acurácia aí é a acurácia simples, está falando de um caso desbalanceado. Mas, por exemplo, existem alguns pacotes do Python, no scikit-learn, que você consegue fazer a acurácia balanceada, com base nas quantidades de registros de cada classe. Aí eu queria saber se, mesmo assim, a gente idealmente não deve considerar ou Não, considera. em recuperação da informação, não, porque a gente só tem duas classes. Então, esse desbalanceamento é inevitável. Né? Primeiro que é inevitável. Segundo que a acurácia não tem como recuperar. A gente só passando, por isso que a gente usa precisão e revocação. E a ver que a gente não vai nem usar realmente precisão e revocação por causa da dificuldade de calcular a revocação. Tá? Entendi. Porque você tem que conhecer toda a base e as bases ficaram muito grandes. Tá, obrigada. Então, você pode ter revocação alta considerando toda a coleção relevante, né? Mas é interessante observar que a revocação ela é não decrescente em função do número de documentos. Então, ou seja, é, é, isso vai dar para a gente uma maneira de ordenar as coisas. Quer dizer, cada vez, se eu pegar todos os meus documentos e botar em ordem de relevância, né, eu vou pegar o primeiro, essa seria a resposta ideal, né? A resposta ideal para um mecanismo de busca e recuperação é o mais relevante ser o primeiro, o menos relevante ser o último, ter uma ordenação decrescente de relevância na resposta. Tá? E não vou nem discutir aqui como é ser específico para um usuário, né? Porque eu posso conhecer o artigo, não posso conhecer. A gente vai falar isso daqui a pouco.
Então, normalmente, a minha curva o meu revocação, ela vai aumentando, ela vai não diminuindo, né? Ou ela fica igual, ou ela aumenta. Ela fica igual, ela aumenta. Quando eu pego todos, ela fica lá em 100% e para. Dá para entender? Então, se eu tenho 1 milhão de documentos, 10 são relevantes. Eu busquei e achei 20. Né? Quando eu chego lá no 20 que eu achei, se os 10 estiverem ali dentro, o meu recall é 100%. Né? Se faltar um, né, nos 20 ele vai parar, mas se eu for continuar, então me dá um de relevância menor, 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 menor. Uma hora eu vou achar, nem que ele seja o último, eu vou achar aqueles 10. E aí pronto, minha relevância vai ser 100%. Né? Em geral, nos bons sistemas, a observação empírica mostra que a precisão cai quando o número de documentos recuperados aumenta ou quando a revocação aumenta. Tá? Isso gera uns gráficos que têm formatos assim. Ó. Esse é um gráfico teórico, né? E aí é um gráfico de uma consulta. Então, esse deve ser de uma consulta de uma média aí. Tá? Que a gente vai fazer esse gráfico daqui a pouco. Tá? Mas os gráficos são assim. Tem essa carinha aí, um pouquinho diferente do gráfico perfeito. Tá? Bom, para fazer esse gráfico aqui, né, que é o gráfico que a gente compara, basicamente o ideal seria, vocês vão ver que é um pouquinho mais difícil que isso, né, eu calcular a precisão e recall para um documento e comparar com o outro, para um engine comparar com o outro. Então, se eu tivesse um gráfico aqui que representasse, né, esse primeiro gráfico aqui, que representasse, né, em 1 milhão de consultas, tá? A relação entre precisão, média entre precisão e recall, né? Essa curva aqui, por exemplo, seria claramente melhor que a curva negra. Né? Por quê? Porque para cada valor de recall que eu tenho, a precisão é maior. Tá? Então, a verdade é quando eu vou andando aqui achando mais documentos que me atendem, a precisão sempre aumenta. Então, essa curva aqui é claramente menor. Essa curva aqui de baixo é claramente pior. E eu posso ter um engine que tem uma característica assim, né, com o outro. E aí eu tenho dificuldade de saber qual é o melhor. Ah, não, se eu estou pegando só os top, deixa eu topcar, né, os top primeiros, provavelmente esse engine aqui é melhor do que esse aqui. Mas se eu estou olhando tudo, aí já não sei qual é o melhor. Né? Também eu preciso que humanos avaliem as coisas. Né? Porque eu preciso ter, que nem vocês têm lá no exercício 0, 1 e 2, eu preciso que os humanos avaliem tudo. Né? E essa avaliação, a princípio, pelos métodos, ela tem que ser binária, então por isso que eu falei para vocês decidirem lá como que vocês vão achar se o documento é relevante ou não. Né? E o que acontece é o seguinte, os resultados que você obtém com o engine, eles não necessariamente vão se repetir com outro engine, né? Porque há um viés de autoria nas consultas, na coleção, e há um viés próprio da coleção. Tá? Bom, outro problema é que você tem que gerar um gráfico, não pode ter uma medida só. Tá? Então, nessa busca de medidas, né, uma medida que ficou bem famosa e é muito usada para classificação é a medida F. Né? Porque a gente também usa precisão e recall para classificação. Né? E a medida F é uma medida boa, seria boa porque ela junta a precisão e recall numa medida só. Então eu posso decidir como otimizar um sistema. Porque eu posso, por exemplo, ter vários parâmetros,
né, e otimizá-lo para ter o maior F possível. Né? Então, uma medida boa, essa F permite avaliar o mecanismo com um só número, né? Ela permite equilibrar também o que eu desejo de precisão e revocação, vocês vão ver como, né? Tem um beta na fórmula que é esse equilíbrio, né? E ela é muito usada em classificação por causa da formulação dela, né? E vocês vão ver depois que ela tem depois duas maneiras de executar a formulação dela. A formulação dela é em cima do P e o R, mas você tem vários P's e vários R's no algoritmo de busca. No de classificação, não. Você chegou lá, só tem um. Né? E ela é inspirada, na verdade, ela é 1 menos a medida E, que é uma medida de efetividade que foi proposta lá cedinho. Tá? Então, F é o seguinte, é a média harmônica ponderada de P e R, de precisão e recall. Tá? A média harmônica é essa fórmula pequenininha aí que eu botei, né? É o somatório dos pesos dividido pelo somatório dos pesos dividido pelo valor dos itens. Tá? Isso, o F pode ser definido como 1 sobre alfa sobre P mais 1 menos alfa sobre R, mas normalmente a gente usa essa fórmula aqui. Então, F beta é beta quadrado mais 1 vezes P vezes R sobre beta quadrado P mais R. E a gente tem que escolher um beta e nós sempre escolhemos 1. Né? Normalmente a gente só trabalha com beta 1. Né? Então a gente fica com a seguinte forma: 2PR mais P mais sobre P mais R, que é a forma da média harmônica não ponderada. Né? A média harmônica de tudo tem o mesmo peso. Tá? E a escolha do beta gera o seguinte: se beta for 0, significa que F é só a precisão. Se o beta for infinito, o F é só o recall. A gente nunca usa isso, porque a gente já tem F e beta. A gente usa normalmente pesos iguais. Né? E a gente também pode usar pesos menores que 1, dando peso maior para a precisão, ou maiores que 1, dando peso maior para a revocação. Porém que a regra aí, normalmente, é que se usa meio e 2. Tá? Então, a gente, basicamente, os três Fs usados são meio, 1 e 2. Tá? E esse F é o 1 menos E lá, aquela. O F é interessante usar essa média e não outras, porque ele tem um comportamento ó, que ele não fica muito longe de outras métricas, mas é bem superior ao mínimo ou ao máximo. Coisas interessantes ali. E aqui, no caso, a precisão e o recall estão fixados. O recall está fixado a 70%, né? E a precisão varia, né? Até que ela chega a 70%. E aí tem que dar 1. É a regra do médico lá. Bom, então a gente tem o F, o P e o R está treinando para otimizar o seu programa, né? Para calcular o certo. Para calcular o. Um minutinho. Né? Me perdi aqui. Estava pensando na próxima transparência e me perdi. Tá, ok, vamos voltar aqui. Então nós temos uma maneira de calcular o F. E agora a gente vai entender o porquê, né?
Então a vantagem de ter o F é você poder otimizar o seu mecanismo com os outros parâmetros, os hiperparâmetros do mecanismo, né? Mas, além disso, né, a gente tem uma discussão de como calcular o F. Então, na verdade, a primeira pergunta é que P e que R eu vou usar. Porque, veja só, a cada vez que eu ando no meu ranking, eu tenho um R diferente e um P diferente. Então, o livro do Berthier fala, não é um F, é um FJ, um F at K. No Track Legal, né, então eles calcularam o F do corte ótimo por tópico. Então, quer dizer, você fazia o seu PR, calculava o F, quando você tinha um F que era o ótimo, você calculava ele aí. Tá? Mesmo assim, né, como você faz várias consultas, né, ou pode ter como, que lembrou, acho que foi a Luciana, né, posso ter várias classes com P's e R's diferentes, né, existem na literatura, eu achei um artigo que eu botei lá no site que é bem interessante, fala, olha só, o pessoal calcula o F, mas calcula de duas maneiras diferentes e não avisa. Né? Então existem, na verdade, dois F1s agregados, que chamam de macro F1, né, que é o que você vai ter que mostrar, né, porque aquele F lá é só para uma consulta. E um ele constrói a média aritmética das médias harmônicas e no outro a média harmônica das médias aritméticas, que são fórmulas diferentes que dão resultados diferentes. Então, ao ler um artigo com F, né, você se pergunte, mas qual F? Como ele está calculando esse F? Porque é interessante isso. Todos os livros, né, falam que F é isso aí, 2PR sobre P mais R. Né? Mas na hora que você vai fazer o exercício de calcular, você tem que escolher uma fórmula para calcular o F1. Né? E aí você vai ter que escolher uma dessas. Né? Isso vai acontecer no exercício de vocês. Tá? Bom, então a gente vimos o F, que é uma primeira medida agregada que a gente tem interesse, não é mais, temos outras que a gente vai ver ainda que são mais modernas, né? E agora a gente vai ver como construir esses gráficos de precisão e recall. Tá? Então o fato é que uma consulta gera um gráfico, por quê? Porque ela gera vários números de precisão e recall. Né? Então olha esse exemplo aqui. Eu tenho duas consultas. Tá? Uma consulta retornou D1, D2, D3, D4, D5, mas só eram desejados, só eram relevantes D1, D2 e D5. Então eu posso calcular a precision recall a cada passo. Né? Então, se eu pegar só o primeiro documento, a precisão era 1, o recall era 33%, supondo que pegou todos. Tá? Se eu pegar os dois primeiros documentos, o precision também é 1 ainda, porque eu acertei todos, mas eu já encontrei 66%, lembra? Precisão, acertei. Recall, encontrei. Né? Se eu for para o próximo, o que acontece? É um documento que não é relevante. Então a minha precisão vai cair e eu não encontrei mais nenhum novo. Ok, então o recall continua no mesmo e agora a precisão e recall ficaram 66%. Eu continuo para D4, novamente, caiu mais ainda a nossa precisão. Né? E quando eu acho D5, a minha precisão sobe, porque fica 3 para 5, fica 60%. E o meu recall chegou a 1. Tá? No outro eu tenho 4 documentos, nem vou trabalhar com o quarto, vou trabalhar só com os 3 primeiros, porque eu chego na precisão, na recall máxima. Né? Então no primeiro documento não adiantou nada, tanto precisão quanto recall são 0. No segundo, eu acertei 1 de 2, a precisão é meio, e o recall é 50%, meio também. E no terceiro, minha precisão é 66% e o recall é 1. Né? Agora, olha só, eu quero fazer um gráfico. Né? Então, se eu pudesse, por exemplo, plotar uma dessas consultas, eu teria algo assim. Né? Deixa eu botar white. Teria algo assim. Né? A primeira consulta, né? ela acertou o primeiro, então eu fiquei 100%. Acertou o segundo. O recall aqui era 1/3. O recall aqui era 2/3. Aí o recall continuou 2/3, mas o precision caiu. Né? Aí o recall
continuou 2/3 e o Precision caiu mais para 1/3 agora. Né? E aí o Recall passou para 3/3 e eu tenho um ponto aqui. Não, eu acertei. Precisão ficou 3 de 5 ficou aqui, né? Ficou aqui. Vamos apagar os erros aí. Se eu fosse marcar outra consulta, eu errei o primeiro, então o recall tudo era 0, ia ter um ponto aqui. Meu x. Aí eu acertei o segundo, meu recall passou a ser meio e minha precisão também passou a ser meio. Aí eu acertei o terceiro, minha precisão aumentou um pouquinho, meu recall veio para cá, a precisão veio para cá. Então eu poderia dizer, eu tenho uma curva para esse cara assim, dessa consulta, né? Não é boa essa curva. Para outra consulta tem uma curva assim, isso nem é uma função, isso não é bom. Né? Isso não é bom para a gente. Então eu quero. E aí eu tenho que fazer uma média dessas curvas e os pontos nem estão no mesmo lugar. Né? Porque como é que eu vou fazer uma média, né, de precisão e recall se um ponto está aqui, o outro está aqui, os outros 3 estão aqui, o outro aqui está aqui. Né? Então não tenho, os pontos não estão alinhados para eu fazer uma média. Né? Então isso não serve para mim. Tá? Então eu tenho que descobrir uma maneira de fazer isso. E a maneira é criar interpolações para isso. Tá? Então existe um gráfico, que era o gráfico que foi muito usado no track, né? Que era a precisão média interpolada em 11 pontos. Tá? Ou seja, o que a gente vai fazer para gerar um gráfico comparável entre vários mecanismos de busca é buscar entender qual é a precisão em 11 pontos de revocação, de 0 a 100%. Tá? 0, 10, 20, 30, ok? E eu vou, para cada consulta, eu vou fazer a interpolação. Pode ser que na consulta, se a consulta tiver 10 respostas, vai ser exatamente isso, né? Mas, ou 100 respostas, ou 20, múltiplo de 10. Né? Mas se a consulta tiver 7 respostas, né, eu vou ter que fazer uma interpolação. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho duas consultas, C1 e C2. Ok? C1, a resposta correta seria D1, D2, D3, D4, D5. Tá? E C2 seria D1, D2, D3. Ok? Então eu vou num mecanismo de busca, um único, e ele me retorna a resposta para C1, que é essa aqui de baixo, D1, D6, D5, D7, D2, D9, D4, D10, D3. E a resposta para C2, M2, que é D1, D10, D3. Okay? Então eu vou para cada uma dessas respostas, item a item, eu vou calculando o recall e o precision. Tá? Isso vai me levar a esse gráfico aqui. Ó. O recall da consulta 1. Né? Ele tem 5 passos. E o recall da consulta 2 tem 2 passos. Tá? E eles estão marcados exatamente aqui. Né? Então, no 20% eu tenho 100% de precisão. Aqui é precisão. Aqui é precisão. Por quê? Eu achei um. Né? E aqui a gente vai usar o máximo. Tá? Quer dizer, se tiver. Então, o nosso gráfico de cada algoritmo, né, ele tem essa carinha aí. Tá? De cada consulta do mesmo algoritmo, né, usando o mesmo algoritmo. E agora eu tenho que
gerar uma maneira de poder juntar os dois. Né? E eu vou fazer isso, eu vou calcular, vou interpolar nos valores 0, 10, 20, 30. Né? Claro que a gente deu sorte aqui, porque a M1, né, a resposta da consulta 1 já veio 10, já veio 20, 40, 60, 80, 100, né? Mas a outra não, a outra veio em 33%, 67% de recall. Então eu vou ter que calcular. Né? E a regra é que a precisão interpolada para o ponto de recall R é a precisão máxima à direita de R. Tá? Então, é o que eu tenho aqui. Ó. Eu vou pegar a matriz original e vou pegar os meus pontos R's. Vou pegar o vermelhinho aqui para ficar mais, parecer mais. Eu tenho uma tinta, isso eu mais gosto. Não. Então eu vou pegar aqui o meu ponto R. Opa. A 0% sempre vai ser interpolado. Né? Qual é o maior? A direita de 0. Né? A direita é para cá. Né? A direita é para cá. Né? Opa, é 100%. Qual é o maior? A direita de 20, 10. Ainda é 100%. Qual é a maior? A direita de 20. Ainda é, a direita é igual, né? Ainda é 100%. Quando eu chego no 30, o maior à direita não é o de 33, porque não tem, mas é o de 40%, é 67%. Então o meu gráfico vai seguindo esse cálculo, né? Ele fica lá, para a primeira consulta e igualmente para a segunda consulta. Ué, o que mudou? Mudou que agora eu posso o quê? Eu posso tirar a média desses pontos aqui, porque são 2 pontos sempre. São N pontos, né? Então esses pontos aqui eles estão para o mesmo recall. Eles foram rearranjados, né, para o mesmo recall. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar esses pontos e construir a média. Então essa aqui é a curva de precision e recall que caracteriza o meu mecanismo para todas as consultas da minha coleção. Ok? Deu para entender como calcula? Porque isso aí sempre vocês voltam para me perguntar ali quando vai fazer o exercício. Ok. Silêncio, vou em frente. Aí o autor fala, né? Como é que é uma curva boa? Uma curva boa seria essa aí. Ok, então a gente viu basicamente como avaliar P e R. E para isso, né, a gente chegou em algumas questões, mas os mecanismos de busca passaram a ser ranqueados. Né? Então a gente quer avaliar o rank também, de alguma maneira, né? E tentar atender essas coisas que o sistema pode trabalhar com qualquer número de resultados. E também atender o fato que é muito difícil achar o recall, tá? Porque nas coleções abertas você não tem como fazer isso. Então tem algumas medidas, né? A gente vai vê-las aqui, tá? Primeira medida é Precision at K. Essa é muito óbvia, tá? Por exemplo, a gente pode calcular um Precision at 5, né? Eu pego os top N elementos e calculo quantos eu acertei. Então a precisão, o topo aqui é o 1, né? E aqui é o 5. Precision é 3, cortei aqui. No terceiro elemento, eu acertei 2, errei 1, minha pesquisa é 66%, 2/3. Precision é 3. Se eu andar até o 4, né, a minha precisão passa a ser 2 para 4, meio. E se eu andar até o 5, ela é 3 para 5,
Não, agora eu posso apagar. 3 para 5 é 60%. Beleza, vamos em frente. Então essa medida precisa ficar, ela é muito fácil, é só contar os relevantes, né? Não tem problema nenhum. Né? Também pode contar recall at k, mas eu nunca vi isso ser usado. Tá? Outra medida interessante é o R precision. Essa é um pouquinho mais difícil de entender, mas é fácil. Né? Só o vocabulário dela que complica a gente. É o seguinte, você vê quantos documentos relevantes tem naquela consulta. Aquela consulta tem que responder. Tá? Então você pega todos. Você pega os primeiros desse número. Então, se eu tenho 1 milhão de elementos na minha coleção, ou se eu tenho 10 mil elementos na minha coleção, e 7 são relevantes, então eu vou pegar uma consulta e pegar os 7 primeiros ranqueados. E vejo daqueles 7 primeiros quantos são relevantes. Tá? Um sistema perfeito teria média 1. Ele sempre pegaria como primeiros os relevantes. Ok? E depois pegaria os não relevantes. Nunca acontece isso. Né? Com essa medida, né, a gente pode fazer uma coisa interessante que é o histograma de precisão. Então a gente pega a R precision do algoritmo A para a consulta I, né? Então o R precision do algoritmo B para a mesma consulta, e aí cria um gráfico, né, de um menos o outro. Né? Então o que é isso aqui? Para todas as consultas, ó, aqui tem 10 consultas, carry number. Na consulta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o algoritmo A ganhou. Na consulta, ficou positivo, né? Na consulta 4 e 5, o algoritmo B ganhou. Ok? Então eu tenho um histograma de precisão baseado na precisão R, né? que é interessante de ver, né? E vai aparecer isso as consultinhas. Tem que acertar a consulta, né? Tem que ser sempre com a mesma consulta aí lá. Você não pode misturar. Uma medida bastante usada atualmente também é a MAP. Né? A MAP, o nome não faz sentido em português, porque é a média precisão. Né? Então é a média da precisão média. Né? Mean average é a mesma coisa, né? Eu não sei se há uma tradução diferente que média para português. Eu não conheço. Se alguém conhecer aí, pode falar. Né? Segundo o que eu estava lendo, o average é usado na matemática e o mean na estatística, uma coisa assim. Como se estatística não fosse matemática, né? Mas bom, ok. Então, o que? Ela é a média do valor de precisão para os K documentos do topo cada vez que um documento relevante é recuperado. Tá? Ou seja, você vai calcular. Cada vez que você pega um documento, você calcula qual é a precisão. Né? E aí você pega todas essas precisões quando houve mudança, tira a média, né? Mesmo quando houve mudança, porque ela pode passar de 100 e continuar sendo 100, né? E aí o MAP é a média aritmética dos maps. Esse é um macro para todas as consultas. Tá? Então, por exemplo, se eu peguei lá K documentos, né? Eu vou pegar assim, nesse meu exemplo aqui, né? Assim, eu peguei esse aqui, né? Então, no primeiro documento, meu K era 100%. Aí esse aqui não interessa, porque não é um documento relevante. Esse aqui interessa. Então, agora eu calculo meu precision é 2/3.
Esse aqui não interessa, esse aqui interessa, minha precision é 3/5. Então, a média desses números aqui, né, divide por 3, soma e divide por 3, vai dar isso aqui. Isso é o meu map para essa consulta. É o map dessa consulta. Ah, mas a minha, na verdade, é só o average, né? Meu map é a média de todos os averages das consultas. Ok. Então aqui a gente tem uma diferença que ele tenta mostrar, né, do average precision, né? Então eu tenho os documentos pretos são os relevantes, né? No primeiro ranking, né, vão chegando aqui meus documentos, tá? Até meu recall C1, ele está indo até o recall C1, e a precisão vai mudando, ok? O ranking 1, né, a precisão é 1, 067, 075, né, até a sexta casa, ok? Ele decidiu parar na sexta casa. No ranking 2, é... só conta, olha só conta quando tem um positivo. Então é meio, depois 0,4, depois 0,5, né? 0,56 e 0,57. 0,6, né? Contou aqui, vou poder contar aqui também, 0,56 e contou aqui 0,6. Esse espaço aqui, né? Provavelmente mais barato, né? Do que a outra forma. Agora aqui, né, eu tenho o mapa, né? O mapa ele vai pegar 1, 067, 05, 044, 05, dividir por 5. E aqui ele vai pegar meio, zero, 4, 4 e 0,43. Né? E aí, aqui tinha um vetor, né? Usava isso. E aqui ele tem o vetor 0,62, 0,44. É isso. E aí, quando eu tenho a minha média aqui, né, eu tenho a average precision da query 1, a average precision da query 2, eu faço a média delas, né, e tenho a média da precisão média. Aqui é uso, não é USP não, tá? Se um documento relevante nunca é encontrado, a gente diz que a precisão para aquele documento é 0, né? Essa é uma medida bastante comum nos artigos atualmente, não está muito claro se funciona na web, né? E ela assume que o usuário quer achar documentos relevantes. Isso é bom, mas existe documentos. O interessante dessa medida, né, é que a variância dela é muito alta, né, entre as consultas, mas não tão alta entre os mecanismos. Então, de certa maneira, ela mostra que existem perguntas fáceis e perguntas difíceis para os mecanismos de avaliação. A próxima medida é o rank recíproco médio, né? Que é o seguinte, é 1 sobre a posição do primeiro documento relevante. Tá? E disso você pode tirar a média. Né? Então, quanto mais longe tiver o primeiro documento relevante, né,
esse número vai ser menor, né? Que é 1 sobre K, né? E aí você tira a média. É uma medida. Né? E aí, algumas vezes tem um limite, K, e aí você, se passar de K, você diz que é zero. Ok. Mas até agora os documentos estavam em ordem, mas eles eram relevantes ou não relevantes. Agora a gente vai mudar um pouquinho isso, né? E a gente vai supor que quando você olha para os documentos, eu estou olhando aqui para a página web, né? Que até é uma resposta do Yahoo, e eu vou dizer, esse documento é bom, esse é médio, esse é ótimo, vou dar uma nota, tá? Só que tem algumas coisas interessantes para a gente saber, né? A suposição é a seguinte, né? Um documento altamente relevante, ele é muito mais útil que o documento marginalmente relevante, tá? E quanto mais longe ele estiver, né, eles falam com maior é a posição, né, é a menos chance de ser examinado. Isso é comprovado, tá? Existe um viés da posição e um viés na posição na tela, inclusive. Então, o que a gente vai fazer é calcular um ganho cumulativo de você ir adicionando respostas úteis, mas a gente vai reduzir cada vez que elas forem mais tarde. Ok? Então, a melhor resposta, ela é boa se ela chegar na hora certa, né? Logo no início. Geralmente, esse desconto para uma posição é log 1 sobre log de B, log na base 2 de P. Tá? Então, vamos ver lá um exemplo para entender melhor. Eu tenho uma escala de relevância, tá? Geralmente maior que 2, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dizendo quanto o documento é relevante. E eu tenho os documentos, a relevância do documento na posição deles. Tá? Veja que eu não vou somar os que são zero, porque é zero sobre qualquer coisa, então não vai interessar para a gente. Tá? Não vai fazer essa conta, vai fazer essa conta só com os que são relevantes. Tem algum valor de relevância. Né? E o que a gente faz então é calcular o Discounted Cumulative Gain, DCG, que é o seguinte: a relevância do primeiro, a relevância do que está na primeira posição, mais a relevância do que está na segunda posição sobre log de 2 na base 2, que é 1. Pode ser qualquer log também, não tem problema. A relevância do que está na terceira posição sobre log de 3 na base 2, por aí em diante. Né? Tem duas maneiras, tem uma fórmula tradicional, né? Onde você calcula a relevância de 1, né? Isso aí só porque log de 1 em qualquer base é 0 e você não quer dividir por 0. Né? Então você soma a relevância do primeiro item e depois soma a relevância descontada a partir do segundo item, sendo que o desconto para o segundo item é 1, né? Porque é sempre o log de 1 da base qualquer, que é 1. Né? Existe outra fórmula que em vez de usar a relevância, né, 0, 1, 2, 3, usa 2 elevado à relevância, para reforçar ainda o documento altamente relevante. Né? Então, se a relevância for 1, vai ser 1. Se a relevância for 5, vai ser 8 vezes 5 é 8 vezes 4, né? Vai ser 32. Vai ser 31, né? Então, ou seja, vai subir bastante aqui essa forma. Né? Então, um exemplo para ver, né? Eu tenho 10 documentos ranqueados, numa escala de 0 a 3. O ganho de cada um, né? É o seguinte, ó, 3, 2, 3, 0, 0, não é relevante, 1, 2, 2, 3, 0, ok? Então eu posso calcular para cada um o seu ganho descontado. Qual é o ganho descontado? Ó, 3, o primeiro, vai direto. O segundo é 3 dividido por 1. O terceiro é 2 dividido por 1, é 3 dividido por log de 3 na base 2. Os dois seguintes são 0 e vai por aí afora. Né? E aí eu faço o seguinte agora, o ganho descontado, né? Eu calculo, está calculado aqui, né? E eu acumulo. Então eu acumulo 3, 5, quando eu somo isso aqui é 6,89, 6,89, continuou porque é 0, né? 7,1. Então isso aqui é uma função não decrescente também, né? Que eu posso
mapear, eu posso tirar a média sem nenhum problema para fazer um gráfico, né? Porque eles são nos pontos exatos, né? Ela só se repete às vezes. Então, para várias consultas, na verdade, eu vou medir isso aqui, né? Eu vou medir isso aqui, que é a média, né? Então, aqui eu faço uma média com 2. No primeiro veio um documento relevante de peso 1, no segundo veio 0, a média é meio, né? E como essa aqui é não decrescente e essa aqui é não decrescente, eu acho que a gente pode provar, né, que a média é não decrescente. Tá? Você vai ficar com gráficos assim, né? Aqui eu tenho o gráfico da média do CG, que ele é mais alto, né? Só o cumulative gain, sem descontar, e a média do cumulative gain descontado. Uma outra medida, a partir dessa aqui também, é o Normalized DCG, o DCG normalizado, né? Onde ele faz o seguinte, em vez de medir... É Juju. Em vez de medir o valor total, ele mede o valor normalizado pela melhor resposta possível, pela resposta ideal. Tá? Então, por exemplo, se eu peguei os documentos 1, 2, 3, 4, que deviam vir nessa ordem, D1, D2, D3, D4, né? Então, eu tenho aqui o meu índice do ranking, tá? A ordem devia ser D4, D3, D2, D1, com pesos 2, 2, 1, 0. A minha ordem na primeira função de ranqueamento que eu usei, né, que eu estou comparando mecanismos de ranqueamento, foi D3, D4, D3, D4, D2, D1, foi 2, 2, 1, 0. Né? Então, já dá para ver que se ela for igual a ótima, né, o meu índice é exatamente 1. Né? Mas aqui no outro foi D3, D2, D4, D1. Então é diferente essa sequência, esse vetor é diferente. Né? Então eu calculo aqui o meu DCT do ótimo, que é Ground Truth. Né? Eu calculo o meu DCG, desculpe, né? Da minha função, onde só há trocas de relevância igual, não tem problema nenhum. Ficou igual. Né? E quando eu calculo esse aqui, ele fica um pouquinho menor. Fica esse aqui. Né? Ok? Então, esse conjunto de medidas aí é um conjunto de medidas mais moderno. É o MAP, o DCG, o MRR e o NDCG, mais moderno ainda, né? São medidas mais modernas que estão sendo bastante utilizadas atualmente. Sim, outras medidas mais orientadas à necessidade do usuário, que eu vou falar rapidamente aqui. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho um conjunto relevante, conjunto de respostas e o conjunto de documentos que eu já conheço. Tá? Então eu posso falar da cobertura, que é o seguinte, os relevantes que eu conheço vieram na resposta e são relevantes, sobre os relevantes que vieram na resposta. Então eu tenho uma cobertura do que eu já conhecia, tá? Que pode ser usado para avaliar certas coisas. Eu comparo essa cobertura à novidade, o grau de novidade, né? Que é o seguinte, os relevantes que vieram na resposta, menos os que eu já conhecia. Sobra o quê? Os relevantes que vieram na resposta que eu não conhecia. Então esses aí são muito bons para mim. Né? É mais difícil de tratar porque você tem que ter saber os que você conhecia e os que você não conhecia. Né? Então isso aí é mais complicado ainda, precisa da ajuda do usuário e coisas assim. Tá? Só lembrando o seguinte aqui, né? O MRR, eu vou voltar lá atrás agora um pouquinho, o MRR ele é bom de usar para um mecanismo de busca. Por quê? Porque ele só precisa de um documento relevante, certo? Então pode ser justamente aquele documento que eu cliquei. Eu faço a busca, clicou num, falo, o documento relevante é ele, qual é a posição dele? Então o RR é 1 sobre a posição, e eu vou pegando todas as consultas feitas para o mecanismo de busca e vou descobrindo
o MRR dele. Então, para uma empresa, né, ele é uma medida bem interessante de manter, sabendo se as pessoas estão clicando no primeiro link, né, no segundo, no enésimo link, onde é que elas estão clicando. Ok. E a gente vai falar de novo de clique, né, porque a outra medida que a gente vai ter é olhando por cliques de todos os usuários, né? E a ideia é a seguinte aqui, né? Bom, uma avaliação de mecanismo de busca, ela depende de avaliadores, né, para você criar a lista de documentos relevantes. Ela pode ser criada, isso a gente vai falar em outra aula, né, mas ela pode ser criada antes, mas também pode ser criada depois, quando a coleção é muito grande, porque a gente faz o seguinte, a gente pega as respostas da competição, né, geralmente isso é feito em competição, em vez de você avaliar antes a coleção, você pega os mecanismos de busca, avalia as N primeiras respostas dele, dos que estão competindo, né? E aí você vê quais que são relevantes ou não relevantes. Ou seja, se nenhum mecanismo de busca achar aquele documento, ele não vai ser relevante, porque ele não vai ser nunca julgado. Tá? Mas pelo menos eu julguei todos que foram encontrados. Fazer isso sem humano também é feito pegando todo documento que tem mais de X votos entre os competidores, ele é considerado relevante. Né? Então, não precisa nem de humanos para fazer essa competição. Tá? Mas isso a gente vai falar um pouco em outra aula. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, é olhar o comportamento do usuário. Né? Então, por exemplo, eu tenho essa página que retornou, né? E essa página que retornou, eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso contar quantos cliques foram dados. Né? E claramente, esse clique aqui, né? Esse item aqui, ele recebeu mais cliques que os outros todos. Por que ele é o último, então? Por que ele não é o primeiro? Tá? O problema é o seguinte, há uma tendência, né, a gente sabe que a atenção das pessoas, né, é focalizada no topo esquerdo superior da página. Tá? Pode ser usar esse mecanismo aí que parece uma cena de tortura, né? Mas também pode usar uma coisa mais bonitinha para medir onde está o olho, né, como esse novo óculos aqui. Né? Isso aqui parece aquele instrumento da laranja mecânica. Né? Mas esse aqui já é bonitinho, você pode usar isso aqui para medir cadê o olho. Tá? Então existe um viés de posição para o clique. Tá? As posições mais altas recebem mais atenção do usuário e mais cliques que as mais baixas. Isso é verdade mesmo quando você troca a ordem. Se você botar 10, 9, 8, 7, 6, as pessoas vão continuar clicando a décima em vez da primeira. Tá? Então, tem uma questão lá da posição relativa e da posição absoluta. Né? Por exemplo, se o cara clica 3 links, é difícil concluir que o 1 é realmente melhor do que o 3, porque ele está lá em cima, né? Mas o 3 não está tá muito embaixo, então realmente, provavelmente ele é melhor que o 2. Tá? Então a ideia é a seguinte, é você criar pares da forma doc A, doc B, tá? Para uma consulta. Tá? Não significa que é relevante, mas significa que, na visão do usuário, uma é melhor que a outra. Tá? Para comparar dois mecanismos. Então, como isso é feito? Você ranqueia e tem as duas consultas aí. Ó. Tem a consulta do rank 1 e do rank B. E eu quero comparar elas. Tá? Então, eu mostro para o usuário eu mostro para o usuário uma lista intercalada. Esse é um teste AB modificado. Né? Eu mostro uma lista intercalada, né, com todos os elementos, menos as duplicações. Tá? E eu começo aleatoriamente, por A ou por B, a cada vez que o usuário usa. Tá? Então eu vou tirar as duplicatas e depois eu vou contar os cliques. Né? Esses cliques vão estar organizados em ordem de prioridade, mas não vai estar sempre o A na frente do B, às vezes vai estar o B na frente do A, às vezes o A na frente do B, né? E eu vou coletar os cliques, né? Coletando os cliques, né? Eu vou saber, né? Por exemplo, lá, o primeiro clique, né? Eu vou ter um ponto para cada um. No segundo clique, eu vou ter um ponto para o A e na terceira contagem ali, eu tenho um ponto para o A também. Né? Então eu consigo comparar ali, né? E dizer que o A fez 3 pontos, o B fez 1 ponto, aí eu vou ter milhões de votos e vou poder ver, né, se meu algoritmo melhorou ou não. Né? Como é que eu faço isso? Só com uma pequena parte dos meus usuários. Né? Não vou jogar isso para todo mundo, porque eu vou estar gerando algo um pouquinho pior, na verdade, né? Porque eu estou comparando dois algoritmos.
Então um algoritmo é bom, o outro é ruim, então eu vou dar só para um pedaço dos meus usuários. Isso Pessoal, os mecanismos fazem direto. Sim, desculpa interromper, mas assim, o senhor está usando, na verdade, o clique como um proxy para relevância, né? Porque o usuário ele teve que avaliar se aquele documento era relevante ou não, basicamente pelo link, né? Pela algum resumo que você é, entregou para ele do conteúdo, e não pelo conteúdo em si, né? mas aí a única coisa que a gente se você for olhar só o clique, é sempre isso, tá? Você pode. Lembra que a gente falou, né? Acho que na última aula, de olhar o clique e o tempo que a pessoa ficava no cliques. Na penúltima aula, né? Não, na última aula, no Browse Rank. Não, você lembra disso? Mas o Browse Rank deu uma fórmula complicada, a gente nem, nem analisou muito forte um algoritmo para ele, porque tinha que calcular muitas coisas, maximizar e tal. Então, ele, na verdade, ele é offline, né? Uhum. Mas isso aqui também, isso aqui é uma comparação. Mas veja só, o importante aí é comparar, tá? Então a premissa é a mesma para os dois. Você está certo, mas a premissa é a mesma para os dois. Eu imaginei Ok? que o senhor preferisse uma simplificação, porque afinal de contas isso é muito mais simples de calcular do que ter que traquear tempo, sessão e coisa do tipo. Isso, muito mais simples. E veja Mas só, qualquer erro que você está cometendo num, você está cometendo no outro também. Concorda? é verdade, porque os que você nem abrir, você não vai nem avaliar pelo conteúdo, né? Você não. Né? Então, mas esse aí você precisa de dois algoritmos. Né? Lá você está aprendendo, aqui você está escolhendo o algoritmo. É uma coisa diferente. Tá? É... Mas eu acho esse bem interessante, porque, veja só, ele diz uma coisa interessante que é a seguinte: se você quer. Uma tendência seria você pensar o teste AB, né, que nem você pensa teste AB de produto, a qual que eu vendo mais. Concorda comigo? Fala, faz um teste AB aí. E aqui não, aqui você está misturando os itens do teste AB. Então talvez isso sirva para a gente pensar outras coisas relacionadas a teste AB também. Né? Então acho que esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante. Nas queries que forem mais frequentes, a gente poderia tentar fazer o teste AB clássico mesmo, né? Para o usuário A mostraria num determinado ranking, no usuário B outro ranking, e aí na média os usuários devem ter comportamento padrão, não fazem isso? Mas você acha que. Olha só, isso é feito também porque eu tenho várias medidas, né? Eu posso medir muitas coisas online no meu browser. Tá? Eu posso ver se ele sai daquela página, se ele faz outra busca. Né? Então, o conjunto de medidas que eu posso fazer, lembrando aqui, posso ver se ele clica um link e qual link ele clica. Eu posso ver se ele está clicando o link do topo lá, ele até mediu o MRR. Eu posso ver se ele faz outra consulta, quer dizer, geralmente isso significa que aquela consulta não foi boa. Eu posso ver se ele volta para a página, quanto tempo ele demora para voltar, ou seja, quanto tempo ele ficou no link que estava. Né? Então eu posso ver muitas coisas analisando um algoritmo sozinho. Né? Aqui a vantagem é que você vai poder comparar o desempenho dos dois algoritmos na mesma resposta. Né? Porque é difícil. Vamos dizer o seguinte: como você tem muita medida, tá? Eu não sei se nós dois fazendo a mesma consulta numa máquina que a gente usa normalmente, se ela vai dar o mesmo resultado. E eu acredito que não, normalmente. A não ser que ela seja muito específica, tá? Mas se você pedir aí pizza e eu botar pizza aqui, eu duvido que dê o mesmo resultado. Tá? Então aí você perde uma medida de comparação. Tá certo, o senhor tem razão. É bem diferente de pedir uma página estática, né? Que eu posso É, realmente criar uma estática A e uma estática B, e a única diferença que vai ter entre um e outro é só o que eu selecionei, né? Na hora de entregar, e não o resultado da consulta em si. eles fazem isso Entendi. com preço, né? Eles fazem isso com preço. Vou te mostrar R$ 10 agora para ver se isso vende por R$ 10. Não, vou te mostrar 20. Então mas é outra abordagem para um teste AB, né? Você sabe que, por exemplo, uma coisa que existe, né, que poderia ser usado misturado com isso, é preço âncora, né? Então, você vai lá e bota, eu quero comprar vou botar uma coisa, uma camisa, né? Aí o cara lá da loja, ele tem uma camisa de R$ 200 que é para não vender, ele quer vender a de 100, 120, mas ele mostra sempre a de 200, você fala, pô, essa é 200, não, mas essa aqui é 100, então eu vou comprar, essa é barata.
É bonito e é barato, né? Então o preço âncora é o preço mais caro, é feito para você comprar o segundo preço, o terceiro preço, né? Isso é um clássico do marketing, né? Ancorar a sua expectativa em várias coisas, né? Se eu chegar para você e falar, vou dar 2 horas de aula hoje seguida e der só 1 hora e meia, você fica feliz, pô. Mas eu dei 1 hora e meia de aula sem parar de falar de medidas. Até teve pouca fórmula, né? As fórmulas não eram tão importantes assim. Não foi tão difícil hoje. Mas essa é a última também, essa é a vantagem. Ó, acabou, né? Gente, é isso. O trabalho é para quarta. Alguma última dúvida? Já está disponível o trabalho. Eu mudei o trabalho um pouco das medidas, tá? Botei mais medidas, mas não são mais difíceis. Melhorei uma pequena explicação lá no próximo trabalho, né? E o próximo trabalho usa o trabalho atual, né? Vocês têm que fazer o mesmo mecanismo que vocês fizeram, um com stemming, outro sem stemming, e fazer várias medidas e ver se elas são boas ou não. Tá? E com o stemming específico lá de Porter. Se bem que eu não sei se ele é em Python. Ele deve ser. Porque tem lá no Porter tem várias linguagens. Tá? Então por hoje é isso. Eu tenho outra reuniãozinha para ir. Então hoje eu não fico para bate-papo, só para perguntas específicas. Professor, então talvez valha a pena marcar um outro dia, mas o Era meu para grupo hoje? queria apresentar uma proposta para projeto da disciplina. A gente queria discutir com o senhor. Ah, não, isso pode fazer logo. Isso pode fazer logo que eu tenho pressa nisso. Não, o trabalho era para hoje, então. Eu estou confuso. Como eu adiei, eu não sei para que data eu adiei. Então vai lá, apresenta aí. Não, professor, a gente estava pensando em fazer um sistema Peraí, deixa eu que... desligar a gravação, desculpa.